Olá, hoje a gente vai conversar sobre aquela sensação, sabe, de estar meio parado na vida. Quando os planos parecem que não saem do lugar e, nossa, bate uma frustração. Às vezes, dá até para pensar que fomos esquecidos, né? Como se Deus tivesse outras coisas para fazer. A nossa conversa hoje vai se basear em algumas ideias do texto Nas Mãos do Oleiro. E a proposta central desse material é bem interessante, assim, quase o oposto do que a gente sente. Que esses momentos de silêncio, de aparente inércia, podem ser, na verdade, um tempo de trabalho divino intenso, só que no escondido, fora da nossa vista. A chave para entender isso está numa imagem bem conhecida, né? Sim, exatamente. Aquela imagem do olheiro e do barro, que está lá em Isaías, capítulo 64, né? Tu és o olheiro e nós o barro. Todos somos obra das tuas mãos. É uma metáfora, assim, muito rica. O texto meio que nos convida a pensar nesse artesão, Deus pegando o barro que somos nós e trabalhando com paciência. Esse trabalho envolve girar, pressionar, às vezes refazer uma parte, né? Mas o ponto-chave, segundo essa fonte, é que não é algo aleatório, sabe? Nem castigo. É uma moldagem cuidadosa, intencional mesmo, para criar algo útil, algo belo, duradouro. Ok, então vamos tentar desempacotar isso um pouco. A ideia, então, é olhar para esses momentos de incerteza de outro jeito. Em vez de abandono, a fonte sugere ver uma fase ativa, de formação, de preparação para algo que a gente ainda não enxerga. Mas será que isso não simplifica um pouco a experiência? Porque na prática muitas vezes dói, né? É difícil. Não, o texto não foge disso não, pelo contrário, eu diria. Ele até ressalta que, para ser moldado assim, exige humildade, exige, uma entrega, mesmo sem entender o porquê na hora, é preciso ficar ali, sabe? Nas mãos do olheiro, como diz o texto. Mesmo que pareça lento, desconfortável, e essa perspectiva de que a transformação mais significativa acontece por dentro, né? No secreto. E isso é central. Muda o foco, sai do resultado externo, que a gente quer ver logo, e vai para o trabalho interno, invisível. É aqui que fica realmente interessante, né? Porque a nossa tendência é medir tudo pelo que a gente vê. O projeto que andou, a promoção que saiu, a porta que abriu, essas coisas. Mas aí o texto argumenta que o avanço real pode estar acontecendo em outra camada, na nossa estrutura interna, digamos assim. Mas como é que a gente diferencia essa moldagem divina, como o texto coloca, de, sei lá, só uma fase ruim, um sofrimento sem um propósito claro? O texto dá alguma pista sobre isso? Olha, a distinção que a fonte parece propor está justamente na intenção por trás do processo. Não é apresentado como sofrimento por sofrer, sabe? É mais como uma ação direcionada. A perspectiva é que Deus estaria ali trabalhando áreas específicas, talvez curando feridas antigas ou fortalecendo o caráter, tirando alguma coisa que não serve mais, ajustando o que precisa ser ajustado por um propósito maior que ele tem para a nossa vida. O desconforto seria, então, um subproduto dessa obra profunda, e não um objetivo em si. Nossa, isso muda bastante a perspectiva. Então a mensagem principal que sai desse material é de esperança, mesmo quando tudo parece confuso ou parado. Como que isso se aplica para quem está se sentindo exatamente assim? Como esse barro sendo trabalhado? Exatamente. A implicação direta é essa. A pessoa não está esquecida, não está abandonada. Ela está sob um cuidado ativo, mesmo que silencioso. O texto parece passar uma confiança muito forte na fidelidade desse olheiro, sabe? Ele não começaria um trabalho para deixar pela metade. Existe ali uma promessa implícita de que a obra vai ser concluída. Claro que isso exige bastante fé nesse processo que a gente não vê, né? Uma fé que desafia, né? Desafia a nossa necessidade de controlar tudo, de ver resultado rápido, sem dúvida. E se a gente conecta isso com um quadro maior, percebe que é um chamado bem claro para confiar nessa ação invisível. É acreditar que, mesmo sem sinal externo óbvio, tem algo de valor sendo formado ali dentro. E a fonte sugere que esse processo todo não é só para o bem da pessoa, mas também para refletir a glória de Deus através da obra finalizada. É formação de caráter, de resiliência,
de dependência nele, né? Então, para recapitular a ideia central que a gente explorou aqui, a partir de Nas Mãos do Oleiro, esses tempos de silêncio, de espera, até de dificuldade, podem ser vistos de outra forma. Não como um vazio ou abandono, mas como um tempo ativo de moldagem divina. Um trabalho que o texto descreve como cuidadoso, intencional, com propósito, mesmo que seja desconfortável na hora. O convite fundamental do texto é para a gente confiar nesse artesão paciente, nesse oleiro. E para a gente fechar, fica aqui uma questão para pensar que vem direto dessa análise toda. Se uma parte tão importante dessa formação divina acontece no secreto, né, invisível para nós e para os outros, como será que a simples consciência desse trabalho oculto poderia mudar a forma como a gente vive e atravessa esses momentos, esses tempos de espera, de dificuldade ou de aparente estagnação na nossa jornada?